E aí, galera do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Eu espero que sim. Bom, começamos então a nossa 12ª aula de live de correções. Gente, passa muito rápido, né? E continuamos com o nosso assunto de plantas. Então, foi comentado sobre os outros dois grupos de plantas, gimnospermas e angiospermas, e hoje, na nossa 12ª live de correções, iremos corrigir e rever alguns desses conceitos e conteúdos, tá bem? Como vocês sabem, eu sou o professor Leandro Rossini, professor de ciências dos anos finais, de sexto ao nono ano, e durante a nossa live de hoje, eu preciso que vocês peguem o livro didático de vocês, então, o livro didático na mão. O caderno e o estojo para nós fazermos anotações e o livro didático, pessoal, aberto nas páginas 42 e 52, que é lá que se encontram os exercícios que iremos corrigir, tá bom? Gente, as páginas 42 e 52, então vocês estão vendo, mas quais exercícios nós iremos fazer? Bom, os exercícios 8 e 9 da página 42 e os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 da página 52 do livro didático, tá ok? Então, iremos fazer esses exercícios juntos. Vamos lá! Gente, o exercício número 8, ele fala o seguinte: leia o texto abaixo e depois responda as questões que seguem. As cicadáceas são gimnospermas que lembram o porte das palmeiras e são reconhecidas como um dos grupos mais antigos de plantas. O estróbilo masculino dessas plantas é grande e produz muito pólen, que, na maior parte das vezes, é carregado pelo vento até outras cicadáceas. Bom, então ele contou um pouquinho, né, passou algumas informações sobre esse grupo de planta que a gente está olhando ali, as chamadas cicadáceas, do grupo das gimnospermas. A pergunta é a seguinte: como é chamada a polinização realizada pelo vento e qual é a importância de serem produzidos muitos grãos de pólen? Gente, tenho certeza que vocês estão respondendo aí na casa de vocês o quê? O nome da polinização realizada pelo vento é chamada de anemofilia, tá ok? Então, toda vez que falar anemofilia, é uma polinização realizada pelo vento. E qual a importância de serem produzidos muitos grãos de pólen? Bom, a produção dessa grande quantidade de pólen é garantir que eles cheguem até outras plantas, pois muitos ficarão perdidos pelo caminho por não ser um transporte direcionado, mas sim ao acaso. Então, deve sim haver uma grande quantidade de grãos de pólen, porque o vento vai levar ao acaso. Muitos grãos de pólen vão ser perdidos no caminho, tá ok? Então, deve-se produzir uma grande quantidade para que alguns cheguem até as outras plantas. Tá bom? Explicadinho? Então, vamos lá para o exercício 9. Ele dá uma informação no exercício 9 sobre essa flor cadáver, né? Então ele comenta um pouquinho sobre essa flor cadáver, sobre o odor bem forte, né? De carne em decomposição dessa flor e que a planta vive até 40 anos, florescendo somente cerca de 2 ou 3 vezes nesse período. Então ela floresce pouco em relação à quantidade de tempo que ela vive. E a nossa pergunta da letra A é a seguinte: plantas que apresentam flores grandes e vistosas pertencem a qual grupo? Gente, qual o grupo que possui flores? É o grupo das angiospermas, né? Então ele comenta: a presença de flores vistosas indica que essa espécie é uma angiosperma. Na verdade, toda planta que possui flor é uma angiosperma, tá ok? A pergunta da letra B é o seguinte: que importância ecológica desempenham os seres vivos que são atraídos pelo colorido e ou odor exalado pelas flores? Bom, gente, a importância ecológica é que esses seres vivos que são atraídos, eles realizam um processo de polinização, ou seja, eles são polinizadores, aumentando a chance de sobrevivência das espécies polinizadas. Então, são esses seres vivos que vão levar o grão de pólen de uma flor até a outra, tá ok? Beleza? E são atraídos ou pelo cheiro ou pela cor dessas flores.
Bom, agora, pessoal, o exercício número 1 da página 52, tá ok? Então, trocamos de página. Agora, vai lá na página 52, no exercício número 1. E ele comenta o seguinte: leia o texto abaixo e faça o que se pede a seguir. As plantas absorvem água e sais minerais do ambiente. Juntamente com o gás carbônico e a luz solar, realizam em suas partes verdes um processo que produz uma substância composta principalmente de glicose, que é distribuída por toda a planta. Bom, esse texto, então, a gente sabe, como vimos nas outras lives, que ele está falando de qual processo, que é até a pergunta da letra A. Qual o nome do processo realizado pela maioria das plantas e que é descrito no texto? Gente, nós sabemos que é o processo chamado de fotossíntese, tá ok? Então, a absorção de água, gás carbônico e luz solar, produzindo essa glicose, tá ok? Letra B. No texto, grife de azul as substâncias que formam a seiva bruta e de vermelho as que formam a seiva elaborada. Vocês estão vendo ali no texto que eu tenho água e sais minerais com um risco, grifado com uma linha, e glicose grifado com duas linhas. Bom, vocês podem grifar de azul e de vermelho, mas a resposta é essa aí, então. Seiva bruta, gente, grifado em azul e no meu texto grifado com uma única linha, é o que? Água e sais minerais. E a minha seiva elaborada, que é o produto produzido pela fotossíntese e que é levado para todas as partes da planta, é a glicose, onde tem um grifo duplo, né? Tem duas linhas grifadas ali, ok? É importante, gente, saber diferenciar o que é seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta, água e sais minerais, e seiva elaborada, a glicose, ok? C. Por quais estruturas a seiva é transportada nos diferentes grupos de plantas? Então, a gente faz uma recapitulação com todos os grupos que nós estudamos. Nas briófitas, que é o primeiro grupo que nós comentamos, a seiva passa de uma célula para outra. Lembra que elas não possuem vasos condutores, né? O processo de passagem é de célula a célula. Já nos outros grupos vegetais, quais grupos? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a seiva é transportada pelos vasos condutores de seiva. Então, eu tenho um vaso condutor de seiva bruta e um vaso condutor de seiva elaborada. Tá ok? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem vasos condutores. Briófitas, não. Tranquilo? Respondemos então letra A, B e C. Gente, vamos lá. O exercício número 2 agora. Ele comenta o seguinte para nós. As plantas, assim como os animais, têm sua distribuição geográfica limitada pelas condições ambientais. Dessa forma, algumas plantas conseguem se desenvolver melhor em determinados ambientes e apresentam dificuldades em outros. Então, cada planta, cada ser vivo possui adaptação conforme o ambiente, as condições do ambiente. Onde é mais fácil encontrarmos uma briófita? Na floresta atlântica ou no cerrado? Por quê? E aí, pessoal, tenho certeza que vocês responderam aí na casa de vocês. Ué, na floresta atlântica. E é isso mesmo, é na floresta atlântica que é mais fácil encontrar uma briófita. Por quê? Porque lá é um ambiente mais úmido. Lembra que nós temos muitas chuvas, muita umidade, muitos rios no bioma de Mata Atlântica ou de floresta atlântica. O bioma de cerrado, ele é bem seco, ok? E ele comenta assim: as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, por isso dependem de um ambiente úmido para se desenvolver. Além disso, não apresentam adaptações que evitam a perda de água e são dependentes da água para a reprodução, pois o gameta masculino deve nadar até o gameta feminino. Então, quando nós estudamos o grupo das briófitas, nós comentamos que elas dependem sim de água por conta da reprodução, certo? Por conta desse gameta masculino ser direcionado até o gameta feminino por conta da água e por conta também delas não possuírem essas adaptações. Então, vivem em ambientes úmidos, ou seja,
na floresta atlântica. Tranquilo? Bem fácil, né? Bom, a gente já está sabendo muito desse assunto, fica bem tranquilo. Nosso exercício 3 é o seguinte, galera. Em uma pesquisa científica de análise de fósseis, foram encontrados em algumas amostras grãos de pólen com vários formatos diferentes. Essas estruturas podem ser de quais grupos vegetais? Eu tenho letra A, B, C e D. Gente, então foi encontrado grãos de pólen. Quais são os grupos de plantas que possuem grãos de pólen? Pteridófitas e gimnospermas? Não, gimnospermas possuem sim grãos de pólen, pteridófitas não. Gimnospermas e angiospermas? Correto, letra B. Tanto o grupo das gimnospermas quanto das angiospermas possuem grãos de pólen. Briófitas e pteridófitas, que são os dois primeiros grupos, não possuem grãos de pólen. Ok? Tranquilo? Acertaram? Então, coloca um X na letra B e vamos para o nosso exercício número 4. Explique a importância do processo de fecundação para as gimnospermas e as angiospermas. Bom, o que é o processo de fecundação e qual a importância para esses dois grupos de plantas? Gente, a fecundação, ela nada mais é do que a união dos gametas feminino e masculino, ok? Então, quando eu tenho a união dos gametas feminino e masculino, eu tenho uma fecundação. Qual a importância disso? Eu tenho a fecundação para a formação do embrião. É a partir daí, a partir do embrião, que se forma a semente e que a planta pode gerar novos descendentes. Então, graças à minha fecundação, eu tenho a formação do embrião, ok? E essa semente, ela protege o meu embrião. E é o embrião que vai formar novos descendentes, novos indivíduos. Então, daí a importância da fecundação, para gerar novos descendentes, novos indivíduos. Beleza? Bem fácil, né? Não só a importância da fecundação para as gimnospermas e angiospermas, mas para a maioria dos seres vivos. Gente, e por fim, o nosso exercício número 5, onde ele comenta o seguinte: em algumas espécies de plantas, a dispersão dos frutos também pode acontecer pela água. Um exemplo é a espécie Ingá uruguensis, chamada popularmente de ingá, que cresce nas margens de rios. Seus frutos apresentam tecidos que armazenam ar. Isso lhes possibilita flutuar na água e ser levados pelos rios por longas distâncias. Sobre o assunto abordado no texto, responda: para essa espécie de planta, qual é a importância das sementes serem levadas para outros locais pelas águas? E aqui eu tenho a imagem, né, do meu fruto de ingá aberto, né, com as sementes aparentes. Então, as sementes, essas verdinhas. Gente, qual a importância das sementes serem levadas para outros locais? Isso é muito bacana. Ele possibilita, né, a importância disso é possibilitar que as sementes possam germinar em locais diferentes, ou seja, há uma disseminação, né, uma forma de espalhar as sementes, aumentando os ambientes em que essa espécie pode ser encontrada. Gente, então essa é uma estratégia muito importante para que as espécies elas aumentem os seus locais de acesso. Se as sementes germinassem todas próximas umas das outras, né, poderia também ocorrer o caso de competição entre entre um indivíduo e outro. Então, né, o nosso ingá, ele tem esse comportamento, né, das sementes serem levadas pela água e disseminarem, né, ocuparem ambientes diferentes. Bacana, né? Galerinha, então é essa a nossa live número 12, nossa 12ª live de correção de exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido fazer comigo e acertado todas essas questões, né, que nós fizemos sobre o conteúdo de plantas. Obrigado a cada um de vocês, então, pela presença. Uma ótima semana, bons estudos e até semana que vem. Beleza? Valeu! Tchau, tchau, um abraço!